Hello guys, how are you? Tudo bem? Tudo bem com vocês, meus amores? Olha só, hoje nós vamos continuar nossa aula, tá? Hoje a aula é gravada, né? Hoje a aula não vai ser ao vivo só na próxima segunda-feira, ok? Então, já vão colocando aí na página 31, tá? Que nós vamos fazer essa atividade depois que a gente corrigir a lição de casa. Então, página 31 do livro e agora para o caderno. Lembrando que poucos me enviaram a foto da lição de casa, tá? A lição de casa, a teacher anota quem faz, quem não faz, tá? Então, é necessário vocês mandarem a foto toda vez que a teacher pede uma lição, combinado? Tá? Então, vamos lá. Vamos corrigir a homework. Então, a homework era esse exercício aí que vocês estão vendo, tá bom? Então, o que vocês precisavam fazer? Vocês precisavam colocar aqui nessas frases as palavras my, your, her, que já tá ali, né? His, its, our e their. O que quer dizer essas palavras, né? Essas palavras são os possessivos. Lembra que a teacher explicou na última aula? O que são os possessivos? São aqueles pronomes que vão falar pra gente que algo é da gente ou do outro, tá? Então, eu tenho aqui, vou mostrar também pra vocês, uma aqui. Aqui nós temos um modelinho, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Aqui, deixar um do lado do outro, ó. Aqui nós temos um modelinho, tá? Que eu também mostrei na aula passada, de qual possessivo que corresponde a qual pessoa. Como assim, teacher? Olha só. Tá vendo aqui no verdinho? No verdinho nós temos assim, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. O que é tudo isso? Essas coisas aí que vocês estão vendo, essas palavras, são os pronomes pessoais, tá? Então, são pronomes pessoais, como em português a gente não fala eu, tu, ele, nós, vós e eles, né? É a mesma coisa em inglês, que é o I, you, he e etc. Então, I, eu, que sempre será com letra maiúscula, tá bom? Até se você estiver escrevendo alguma coisa, no meio lá da linha apareceu um eu, o I é em maiúsculo, sempre vai ser. Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, para coisas, objetos. Então, se eu vou me referir a um animal também, se eu vou me referir a um objeto, eu me refiro a ele ou ela, quando é um objeto, quando não é uma pessoa, como it. Até aqui, até o it, todas essas pessoas do discurso estão no singular. Então, sempre eu vou usar quando eu estiver me referindo a um substantivo ou uma pessoa, né, no singular. Depois eu tenho we, you, they. We, nós, you, ele, vocês, né, no plural, e they, eles ou elas, tá? E aqui, no plural, não tem essa divisão como tem lá no singular, que é no plural, né? Não tem a divisão como lá no singular para coisas. Então, se eu quero dizer, por exemplo, aqueles cachorros, eu vou me referir, né, a they, tudo bem? Então, o they pode ser para pessoas, objetos, animais, coisas, enfim, tá? E aqui eu tenho os possessivos correspondentes a cada pessoa do discurso. Então, I, my. Então, se eu estou falando de mim e eu vou falar meu lápis, eu vou falar my pencil, ok? Se eu vou falar sobre você e eu vou falar sobre o seu lápis, eu vou falar your pencil. He é ele, é para meninos. E se eu vou falar o lápis dele, his pencil. She, ela, para meninas, né? Para uma menina só, no caso. Se eu vou falar o lápis dela, her pencil. It é o para coisas, objeto. E é its. Então, vamos supor, se eu vou falar a água do gato, né? Então, eu vou falar it's water, tá? No caso aqui, o gato, o cachorro, se eu for falar de um animal, não vai ter lápis, né? Então, eu falei água para ficar mais simples. It's water. A água do gato, do cachorro, enfim. Do que eu estiver falando no momento, né? We, nós. Então, se eu falo nossos lápis, our pencils, ok?
You, os seus, né? O lápis de vocês. Então, your pencils. E they, que são os lápis deles. Então, their pencils. Ok? Muito bem. Então, a gente precisa, quando a gente lê uma frase, a gente precisa ver se está falando da pessoa, ou de mim, ou dela, dele, deles, nosso, ou se eu estou falando do possessivo, que aquela coisa é dele, é dela, é deles. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho assim, ó. This is Jen. Essa é a Jen. This is her book. Este é o livro dela, da Jen. Então, vocês tinham que ver o que falou em cima para poder completar embaixo. Por isso que tá em cima. Como a gente não tem figuras, não tem como a gente ver de quem que tá falando. Por isso que tá escrito. Então, olha aqui, ó. This is Benny. This is... Benny é um menino. Então, this is his puppy. Tá? This is his puppy. Ok? Puppy é baby dog, tá? É cachorrinho bebezinho, a gente chama de puppy. Então, eu tô falando, esse é o Benny e este é o cachorrinho dele. Tudo bem? This is John and me. This is Tarara House. Deixa eu riscar aqui o risco que nós já usamos. Não, isso aqui é muito grande, peraí. Já usamos o risco. Ótimo. Então, olha lá. Este é o John e eu. Essa é... Se é o John e eu, então é nossa, não é? Então, qual que eu vou colocar aqui? Our house. Tá? Então, our house. Certo? Tudo bem? Quando eu falo nosso, eu falo our. This is Peter and Wendy. Então, este é o Peter e a Wendy. Peter e Wendy, eles, né? This is their flower. Então, este é o Peter e a Wendy e esta é a flor deles. Tudo bem? Their, aqui. Muito bom. This is me. This is snowman. Aqui faltou um N, tá? Snowman, que é o boneco de neve. Então, essa sou eu e esse é o meu boneco de neve. My snowman. Ok? Sim? Então, my snowman. A próxima. This is you. This is mug. Mug é caneca. Sabe caneca de tomar café? Então, esse é você. E essa é a sua caneca. Your. Tá? Muito bem. A maioria acertou, tá bom? Lá na lição de casa. Os que não acertaram estão corrigindo agora. Por último, this is a kitten. This is a toy. Kitten é baby cat, então é gatinho bebê, tá? Puppy é cachorrinho bebê e kitten é gatinho bebê. Então, este é o gatinho e esse é o brinquedo do gatinho. Então, é its toy. É o brinquedo do gatinho brincar. Certo? Então, essa é a correção. Quando a teacher manda exercícios assim, vocês podem ou imprimir, fazer e colar no caderno. Quem não tem a possibilidade de imprimir, é para copiar no caderno, tá? Mas aí, não é para copiar só a resposta no caderno. Por quê? Porque, vamos supor que daqui, sei lá, quando a gente volte para o colégio, você olha lá e vai ver aquele monte de letra do nada, aquele monte de palavra, você não vai saber de onde é, tá? Então, sempre, e para os que também imprimem, coloca sempre um São Paulo, coloca a data. Se não quer escrever São Paulo, coloca pelo menos a data, tá bom? Cola lá bonitinho e faz a lição. Ou coloca a data e copia o enunciado, copia as frases, copia as opções, tudo, para não ficar jogado no caderno do nada. Senão fica lá um monte de palavra e a gente não sabe de onde fica. Combinado? Tá. Então, agora vamos para o book. Lá no book de vocês, como a teacher tinha pedido para vocês, na página 31, tá? Esse exercício number 2, ele é relacionado ao exercício número 1 que nós fizemos online, tá? Então, o que é para fazer? Match the sentences in activity 1 with the pictures. Então, no exercício 1, nós lemos algumas frases
a respeito dessa girl chamada Charlotte, tá? E a Charlotte, ela falou sobre os parentes dela, falou sobre a vizinhança, falou sobre a cidade dela, ela falou algumas coisas nessas frases aqui. E nós vamos colocar aqui qual frase daqui corresponde com cada figura, tá? Então, olha só, temos aqui, Sydney is a fantastic place. We love our city. Então, Sydney é uma cidade fantástica, é um lugar fantástico, nós amamos a nossa cidade. Qual dessas figuras está indicando Sydney? É essa aqui, ó, tá? Nós até já vimos há um tempo atrás que essa aqui é a Opera House, tá? Que é um lugar de shows e é um lugar muito famoso em Sydney, né? Que até eu disse para vocês que quando a gente assiste Procurando Nemo, né, que ele chega em Sydney, o pai do Nemo, para procurá-lo, tem uma hora que ele sai da água, assim, ele fala, estamos na Austrália, e dá uma aparecidinha no Opera House, tá bom? Então, este aqui é letter A, tá? 2. My parents and I live here. This is our house. Os meus pais e eu moramos aqui. Esta é a nossa casa. Aqui aparece uma casa, é esta figura aqui, certo? Letter B. Muito bem. Liz and Will are our neighbors. They have a car. Look, that's their car. Então, Liz and Will são nossos vizinhos. Eles têm um carro. Olha, é o carro deles. Qual que aqui aparece um carro? This one here, ok? This is Liz and Will. Então, letter C. Ops, letter C. Ótimo. We don't have a car. We use our bikes to get around. Então, bikes, este aqui, certo? O que ela tá falando? Ela tá falando que ela não usa carro. Eles não têm carro. Eles usam bicicletas para se locomover, ok? E aqui, my parents don't drive to work. Look, this is their bikes. Então, meus pais não dirigem para o trabalho. Olha, são as bicicletas deles. Então, são essas daqui, tá? Então, aqui, gente, pode ser o contrário também. Pode ser E e D, tá? Tanto faz. O que acontece? O que essa lição vai nos mostrar nesses dois exercícios? Que em Sydney, né, existem alguns lugares, não só em Sydney, em vários lugares, né, no Brasil também devem existir, alguns lugares onde as pessoas não se locomovem usando meios de transportes que emitem gás carbônico. O gás carbônico, né, que é carbon dioxide, CO2, ai, já tá com alergia. Ela solta poluição, tá, no ar, e é prejudicial ao meio ambiente. Isso vocês já devem ter aprendido. Então, olha só o que tem aqui no number 3. Deixa eu aproximar para vocês. Vamos lá. Aqui. Olha só. Plant a tree. Reduce your carbon footprint. Então, plante uma árvore. Reduza o seu consumo de gás carbônico. Se vocês forem procurar na internet, a palavra footprint quer dizer pegada. Sabe pegada quando você tá andando no barro, você pisa e fica só pegada? Footprint é pegada. Mas aí, o que é pegada de carbono, né? Pegar, como assim? Como que eu vou fazer a marca do carbono? Não entendi, teacher. Carbon footprint, pegada de carbono, é uma expressão, tá? Que ela significa o nosso consumo de gás carbônico ou a emissão que a gente provoca na Terra, tá? Então, todos nós somos responsáveis direta ou indiretamente por soltar gás carbônico na Terra, né? Então, olha só. When you use gasoline, you create carbon dioxide. Então, quando você usa gasolina, você cria o dióxido de carbono, né? Que é o CO2. Então, toda vez que a gente usa gasolina nos carros, nos ônibus, moto, né? A gente cria este gás tóxico. Carbon dioxide is a gas that contributes to global warming. Então, o dióxido de carbono é um gás
que contribui para o aquecimento global. O que é o aquecimento global? Então, daqui a pouco a teacher vai colocar um videozinho para vocês sobre isso. Mas o aquecimento global, como muitos de vocês já sabem, é o quê? Temos a Terra, né? A bolinha da Terra. Em volta da Terra tem uma camada, tá? Que ela protege a Terra dos gases solares, tá? Então tem o Sol e se não tivesse essa proteção, o que aconteceria? Todo mundo já tinha morrido queimado, certo? O que acontece? O gás carbônico que nós emitimos, ele provoca buracos, tá? Nessa camada que fica em volta da Terra, deixando com que os gases entrem na Terra e façam muitos estragos. Por exemplo, a temperatura da Terra está aumentando, as geleiras na Antártica, né? As geleiras estão derretendo, o nível do mar está aumentando. Então, tudo isso são prejudiciais. Nossa, a teacher tá com uma alergia, tem rinite. Desculpa, a teacher tá toda hora coçando o nariz, tá bom? Então, o que acontece? Todos nós temos que cuidar, né, para essa emissão desses gases não acontecer muito, né? E o global warming, o que é isso? O aquecimento global é exatamente isso. Como o Sol está entrando na Terra através desses buracos formados nessa camada, está acontecendo aquecimento global. Então, hoje, estamos em 2020. Nós estamos no inverno. Nós temos dias extremamente quentes no inverno, né? Antigamente, há uns 50, 60 anos atrás, o inverno não era mais frio, tá? Então, conforme for passando os anos, mesmo as estações mais frias serão mais quentes por conta do aquecimento global. E aí tá falando aqui assim, ó. Your carbon footprint is the CO2 that you generate. Então, a sua pegada de carbono é todo o dióxido de carbono que você gera. Então, é aquilo que a teacher falou. A nossa pegada de carbono é o tanto de gás carbônico que a gente lança no ar, tá? Que vai subindo e vai fazendo buracos na nossa camada, tá bom? Que fica em volta da Terra. Planting trees helps to reduce your carbon footprint. Trees eat CO2. Então, plantar árvores ajuda a reduzir a sua emissão de gás carbônico, tá? As árvores, elas eat é comer, né? Por isso que tá entre aspas. As árvores comem o dióxido de carbono. Então, por que quando a gente vai para o interior, por exemplo, né? Nós estamos em São Paulo, vamos para o interior onde tem mais árvores e menos carro, a gente respira melhor. Porque as árvores, elas fazem o contrário da gente. Nós respiramos, aí dentro da gente fazem as trocas gasosas. Então, a gente respira o ar, o que tá ruim, a gente solta. E o que tá bom, a gente fica. As árvores, elas precisam do dióxido de carbono, né? Então, elas, falando de uma forma mais grosseira, elas respiram o gás carbônico e soltam o gás limpo na terra. Por isso que plantar árvores é bom, né? Quando a gente vai num parque, a gente se sente melhor respirando, porque lá elas fazem essa troca ao contrário, elas lançam ar bom e ficam com o ar, não é o ar ruim, elas precisam desse ar para se desenvolver, tá bom? Então, aqui, se nós estivéssemos na school, nós teríamos plantado algo, um vasinho, alguma coisa para simbolizar. Como a gente não pode, fica aí a dica da gente plantar árvores, ou enfim, tudo que, sempre que a gente precisar, sempre que a gente puder, né, plantar algo. É difícil, não é fácil plantar uma árvore. Não existem lugares, assim, que você vai chegar lá e planta uma árvore do nada. Mas fica aí a dica para, sempre que a gente puder, plantar algo. Se a gente não puder plantar, não vamos arrancar folha das árvores, né? Não vamos prejudicar também, deixa lá o que já tá lá, tá bom? Agora, eu quero que vocês vão para a página 107, porque a teacher vai falar a lição de casa, tá bom? Então, vamos lá, deixa a teacher. 107.
Deixa eu chegar lá. Peraí, só um minutinho. Vamos lá. 107. Ops. Aqui. Temos aqui a página 107, tá bom? Na página 107, a teacher vai fazer o primeiro e o segundo com vocês e vocês façam o C e o D, tá bom? Então, vamos lá. Vocês precisam completar com we, they, our ou their. We e they são os pronomes pessoais, então nós e eles. Our e their são os possessivos, então é nosso e deles. Então vamos ver o A. Hello, we are Bruce and Sheila. Hi, né? Hello, nós somos o Bruce e a Sheila. Tarará live in Sydney. Então aqui tá falando o quê? Nós moramos em Sydney, eles moram em Sydney. Eles estão falando deles, né? Então aqui we live in Sydney. Só um minutinho. We live in Sydney. Certo? Eita! Peraí que a teacher escreveu. We live in Sydney, certo? The Sydney Opera House is in our city. Então, a Opera House, né, de Sydney está em nossa cidade. Então, nós e nossa. Olha o B. Tarará have a car. But tarará don't go to school in tarará car. Então, são esses dois menininhos. Então, ele tá falando o quê? We have a car. Nós temos um carro. Olha, eles estão mostrando. Mas, nós, de novo, pode repetir quantas vezes precisar. Tá aqui também, inclusive. Nós não vamos para a escola no nosso carro. Qual desses aqui quer dizer o nosso? Our. Então, in our car. We take the bus every morning. Nós pegamos o ônibus todo dia de manhã, tá? Então, vocês vão fazer isso com C e D, tá bom? Lembrando que vocês podem repetir o we, our, se precisar, tá? Quantas vezes precisar. E usando os outros também, ok? A aula de hoje fica por aqui. A teacher vai colocar um videozinho sobre global warming, tá? Lembrem-se de mandar foto da lição de casa da homework, ok? Yes? Vamos ver então. Today I'm going to tell you about global warming, the causes, the impact, and what we can all do about it. So what causes global warming? The sun sends heat and light to our planet. Some of the heat is absorbed, some goes back into space, and some is trapped in the Earth's atmosphere by a layer of gases which act like a blanket to keep us warm. As more and more gases are released into the atmosphere, Earth gets hotter and hotter, and this is called the greenhouse effect. Some of these gases come from natural things, but some are caused by human activity. By burning fossil fuels in factories, power stations and cars, and by farming and cutting down trees, humans are releasing more and more greenhouse gas, such as CO2, methane and nitrous oxide. Scientists agree that this is making Earth's blanket thicker and the planet warmer. So how does that affect us? A warmer planet might not sound like a terrible thing, but even small increases in temperature can have damaging effects and are making big changes to our climate. Glaciers and Arctic ice are melting faster, oceans are getting warmer, and sea levels are rising, causing flooding in large parts of our planet. Animals and plants that can't adapt to changes in the environment are suffering and risk becoming extinct. We're getting more hurricanes, droughts and forest fires, and people will leave their homes and countries to escape the effects of famine as their crops begin to fail. So, can we do anything to stop this happening? Yes, everybody can help if we plant more trees to absorb CO2 and use more wind and solar power instead of burning fossil fuels. Take the bus, walk or cycle and leave the car at home. Choose food and products that use less energy and create fewer greenhouse gases. Reuse and recycle more and don't make so much rubbish. If you can do some or all of these things, you can be proud of your green carbon footprint.